Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Advogados e advogadas, o meu abraço a todos. Ainda na linha da procuração, queria aproveitar e falar sobre o subestabelecimento. Subestabelecimento também é um ato de extrema importância. Por quê? Porque muitos advogados não dão a necessária importância ao evento de substituição de representação processual do cliente para outro advogado. Então, às vezes, o cliente chega até o advogado e fala: olha, doutor, tudo bem? Olha, o meu advogado sumiu, não consigo encontrá-lo e queria saber quanto é que o senhor me cobra para esse processo. O advogado, então, inocente, passa um orçamento, assume o contrato e faz a juntada de sua procuração. Neste exato momento, ele comete uma falta ética gravíssima. Diz lá o artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Ou seja, a regra é, se houver outro colega substituído, você deve ligar para o colega e perguntar a ele, falar com ele, comunicá-lo sobre a necessidade do subestabelecimento. Se o colega se negar, porque existem esses casos, às vezes são infinitas coisas que podem acontecer, mas existem os colegas que ficam resistentes. Não, doutor, não vou subestabelecer, para de te responder, etc. Então, o que é que o advogado deve fazer? Ainda assim, ele deve pedir ao cliente para, antes de outorgar a procuração a ele, notificar o advogado, pode ser pelo WhatsApp, dar um print na tela, pode ser por e-mail, mas notificar o advogado sobre a renúncia dos poderes. Então, com essa notificação sobre a revogação da procuração, com essa notícia, no processo ele vai ficar sem advogado. Aí não há qualquer impedimento que o novo advogado, você neste caso, venha a assumir o processo juntando a sua procuração. É uma forma de se blindar dessa eventual responsabilidade. E nesse sentido, eu também vou ler para vocês um outro artigo aqui do Código de Ética que eu boto na tela agora. Dê uma olhada aí comigo. Diz o artigo 26 do nosso Código de Ética e Disciplina, que, lembrando, é a resolução número 2 de 2015 do Conselho Federal da OAB. Por favor, entendam e prestem atenção nisso. O Código de Ética mudou, não é aquele mais antigo. O subestabelecimento do mandado com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. O subestabelecimento do mandado sem reservas exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Então, o advogado que está outorgado e quer subestabelecer a terceiro, o advogado, a outro, ele deve obrigatoriamente notificar o cliente. Os próximos vídeos nós vamos falar de como é que deve ser oficialmente a comunicação do advogado-cliente. A gente já entra nesse assunto. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus advogados com o subscrevente. Na verdade, pessoal, esse parágrafo 2º aqui, eu recomendo que ele seja lido, inclusive, com ou sem. Por quê? Vou explicar para vocês. Às vezes a quebra de confiança, às vezes cansou a relação entre o advogado e a cliente, né? Então, muitas vezes, o advogado é demandado para subestabelecer sem reserva de poderes. Entretanto, por exemplo, nos contratos de êxito, nos contratos de futura sucumbência, vão existir ali honorários de resquício do serviço já prestado. Então, imagine, por exemplo, que o advogado representou a cliente por 5 anos em uma ação indenizatória, tem uma discussão com a cliente. No 5º ano de advocacia, ele é obrigado a subestabelecer, é demandado para subestabelecer sem reservas, que não encontra previsão legal no artigo que a gente leu, e subestabelece. O novo advogado, 2 meses depois, recebe a sentença. Estará ali posta uma discussão judicial sobre os direitos do advogado então subestabelecido a receber aquela verba sucumbencial. Então, o que é o ideal para ser feito e é o que estabelece uma boa política entre os advogados? É que você, sendo subestabelecido com reserva de poderes, aí é uma regra. Mas sem reserva de poderes também, você converse com aquele advogado que você está sucedendo para que vocês tentem ali entrar num acordo comum acerca de eventuais honorários de sucumbência. E aí, o mundo é um universo para vocês negociarem isso, tá joia? Então, um beijo no coração, um abraço, valeu, gente!